Vamos falar de como que se entra na área. DRT precisa ter? Ahn, Precisa ser formado em Para ser fazer ator? game, não precisa. Não Tá. precisa ter o registro profissional. Apesar de ser até um pouco mais difícil e ter uma dinâmica diferente, mas não precisa. Para dublar mesmo, entrar no mercado de dublagem, filmes, séries, animes e tal, aí para os maiores de idade tem que ter o registro profissional de ator, que você consegue, dependendo do estado, ou com comprovação de trabalho, ou com X tempo de teatro, né? Tem que fazer Ah, lá tá. um curso de teatro que te habilita para isso, ou uma faculdade de artes cênicas. E aí muita gente reclama, pô, mas eu não quero fazer teatro, eu não quero ir para TV, eu quero só dublar e tal. Mas a dublagem, ela é uma especificidade do É? ator. É como o cirurgião plástico que tem que fazer medicina antes. Porque a gente não está narrando, não está locutando, não tá. Você está transferindo características emocionais de um personagem de uma língua para outra. Então é importante que você saiba rir, chorar, ser vilão, ser mocinho, Respiração. respiração. Você tem que ter o maior número de ferramentas possível para fazer aquilo que já foi feito por um outro ator. E quanto mais você atuar, melhor, porque você dubla gago, preto, branco, loiro, japonês, anão, gordo, magro, Formiga. lindo, esponja, feioso. Você dubla de tudo. É. E com os perfis psicológicos mais variados. Então, quanto maior for a sua ferramenta como ator, maior for a sua confiança, a sua segurança, o seu exercício, melhor você vai se tornar um dublador. E você tem que fazer um curso de dublagem, não tem jeito. Por quê? A gente trabalha num ritmo muito veloz. O dublador chega para dublar um filme. Então, vou fazer um protagonista lá. Então, dublei, por exemplo, o Diabo de Cada Dia, que o Robert Pattinson faz um pastor com a voz meio fanhosa, ele é cínico, canalha, mau caráter, dissimulado, enfim, tudo. E aí ele preparou esse personagem, né, ele ensaiou, ele estudou, às vezes contrata um coach para ajudar ele na criação, né, daquele personagem, como ele anda, como ele fala, como ele se veste e tal. E aí eu vou dublar. Aí eu chego lá às 9 da manhã, o diretor fala para mim, ó, se você vai fazer um pastor e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, começa na página 15. E aí passa a cena para mim e eu já vou gravar. É muito rápido. É. É, você tem minutos para decidir como você vai fazer cada cena. Coisa que foi super trabalhada. Ele decorou o texto, trabalhou o texto, conversou com o autor, conversou com o diretor, contracenou com o cara lá como é que é o nome? No trailer deles e Sei. tal. E você tem que fazer assim. O cara ganha o Oscar com uma atuação e o dublador tem 4 horas para fazer aquilo e passando, gravando, passando, gravando. Sendo que o dublador nunca assistiu ao filme. Você só vê na hora em que você chega. Você não recebe o roteiro antes, o vídeo antes, nada. É como eu cheguei aqui. Não sei o que a gente vai conversar direito, o que você vai me perguntar, o que a galera. É igualzinho. É. Então você chega ali sem pai nem mãe. Então você tem que ter um pouco de treino, tem que ter um pouco de entendimento de como é que funciona a dinâmica, como é que você fala no microfone, como é que você sussurra, como é que você grita, como é que você ouve uma língua e fala outra, como é que você lê o texto e olha na tela. Você tem que aprender isso. Então as duas coisas são importantes. O estudo de ator, de atriz, para você conseguir o registro profissional, para quem é maior de 18, quem é menor não precisa. E um curso de dublagem para você entender o mínimo do mínimo, pelo menos. Porque senão, cara, você bota alguém na frente do microfone, um fone, a imagem, fala, você faz o John e dá play aí. Não, o Esquece. cara não sabe nem o que tá acontecendo, nem anota a placa. Então tem que fazer sim, um curso de dublagem. E isso daí é caro ou não? Cara, fica até meio. Fico até meio desconfortável para não devia. O pessoal que vende as coisas fala que não É. devia, mas eu fico. Porque você Porque eu tem. sou ator. E aí é difícil você ser vendedor, é meio Claro, claro, complicado. claro. Mas já descobri também que isso é normal. É. O curso de dublagem é caro. Por quê? O dublador ganha bem. Então, para você fazer um curso de dublagem, tem que ter um estúdio.
esse estúdio tem que ser profissional. Sim. O cara que vai te dar aula, em tese, ele ganha X por hora, então ele não vai te dar aula por menos. Claro. Precisa ter um técnico de captação, enfim, tem um monte de coisas. Então ele sai caro. E eu tinha parado de dar aula há muito tempo. Aí veio a pandemia. E aí, cara, você começa. Muita gente ficou em casa, né? Você começa a pensar, tal, viajar na maionese. E aí, quando a gente começou a gravar remotamente, eu falei, cara, se dá pra gravar remotamente, dá pra aprender remotamente. Claro. E aí eu comecei a pensar, minha mulher, né, me ajuda muito. E aí a gente começou num papo de legado, porque o meu estúdio nasceu porque eu estava infeliz na profissão. Então eu resolvi abrir um estúdio para tentar fazer do meu jeito. E as coisas deram certo e vão indo bem. E aí eu falei, poxa, mas e aí? O jeito que eu dublo, as coisas que eu faço, as coisas que eu aprendi em 40 anos, né? Como dublador, como diretor, depois como dono de estúdio. Vai morrer comigo depois e tal. Aí a gente teve essa ideia, não, vamos fazer um curso onde você vai falar tudo que você sabe, tudo do ponto de vista de empresário, porque às vezes o ator, ele tem a visão dele ali no mundo dele, mas o empresário, ele tem uma noção de mercado maior. Então às vezes fala, cara, não é por aí, ó, isso aqui não é assim. Eu sei que isso é legal, ou que eu fazia isso também, mas hoje eu percebo que isso atrapalha o mercado. Então, no fim, chama Segredos da Dublagem, porque além de eu explicar o mercado, o funcionamento e tudo e tal, tudo, eu explico como é que eu dublo, como é que eu faço, o que eu fiz, por que eu pegava um monte de teste, como é que faz isso, como é que muda texto. Então, e tipo, isso vai ficar pra sempre, saca? Meu sonho é que um monte de gente... E tem essa coisa de, poxa, você de repente poder abrir um mercado para um cara de, sei lá, do Piauí, que tem um baita talento, que de repente tem um RG e tal. Exato. De repente ele consegue se inserir no mercado. Hoje em dia tá mais fácil montar um estúdio do que antes, né? E como eu tenho um estúdio, a gente tá fazendo um lance legal também, que é o aluno, ele pode mandar um sample de voz, que se for bacana, se for aprovado, ele entra no banco de vozes. Entra tipo de um catálogo. Exatamente. Mandarei a minha, cara. Pois é, e já tem aluno que já gravou, já foi lá na Unidub gravar, pô, ficou todo emocionado. Mandíbula, manda um teste de voz aí. Falando... passa a frase. Tá bom. Por favor, passe-me essa Coca Zero que eu estou com sede. Por favor, passe-me essa Coca Zero que eu estou com sede. Nossa, você viu? Ele falou tudo pra cima. Exatamente. Ele fez que nem os... Mas foi intencional. Não. Pra mostrar a diversidade, entendeu? Que eu posso atuar em diversas áreas. Então você faça o curso Segredos da Dublagem, que você vai ficar bom. Exatamente, ficou uma merda, cara. E aí eu tenho esse curso online, cara, é 100% online. Fiz um lance legal também, que é fogo ficar falando de si, né? Mas eu fiz um lance legal que tem 4 veteranos que participaram de aulas, que esses caras você não encontra eles na internet, nas redes sociais, difícil ver em entrevista. Como assim? Eles então participam? São pioneiros, exato, que eles deram, tem uma aula gravada com eles, dando dicas, tal. Então isso é um lance que você não vai encontrar em lugar nenhum. O lance de repente poder fazer parte do grupo, do banco de vozes da Unidub, não é qualquer curso que pode fornecer. E como é online, cara, ele é umas 5, 6 vezes mais barato que um curso presencial. Claro. E que você pode fazer qualquer hora, de qualquer lugar, enfim, é bem bacana. E ele é amplo. Eu sou meio chato no sentido de falastrão. Então, tem coisas que às vezes eu tô falando sobre dublagem, que às vezes eu tô falando sobre postura profissional, que serve para qualquer coisa. Então eu recebi um e-mail muito bacana de uma arquiteta, que ela me escreveu falando que ela fez o curso. Ela acha legal, ela acha curioso, ela me segue. E ela achou barato. Ela falou, vamos fazer. E aí ela escreve para mim o quanto o curso ajudou ela como arquiteta. Ué? Porra, eu achei demais, cara. Eu achei incrível, fiquei feliz pra caramba. Então a ideia é meio que essa, você não precisa, eu quero ser dublador. Mas você pode ser só curioso. Tem gente que gosta de fazer cursos.